Gente linda! Que prazer mais uma vez encontrar com vocês aqui nesse podcast, que é uma realização de um sonho, inclusive, né? Hoje nós vamos receber aqui a Elizabeth Oliveira, ela que é professora, pedagoga e também consteladora familiar, e vai contar tudinho pra gente aqui sobre essas questões, essas curiosidades que todo mundo tem acerca da constelação familiar. Já quero agradecer aqui o Estúdio Way por nos proporcionar esse espaço maravilhoso. Quero agradecer também o Ateliê Luciana Brandão, que é quem me veste. Olha que estilo, gente, maravilhosa. Com peças lindas. Vou deixar depois o contato dela aqui no final desse vídeo para vocês entrarem em contato. Tudo bem? Então, eu quero que vocês recebam com muito carinho a minha convidada ilustre, Beth Oliveira. Seja muito bem-vinda, Beth. Muito obrigada, Carla. É com muito prazer e satisfação que eu e meu sistema familiar estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa maravilha que é essa terapia. E conta pra gente um pouquinho, quem é a Beth Oliveira? Pode ter muitas pessoas aí que estão nos acompanhando, que tá te vendo hoje pela primeira vez. Se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua história. Então vamos lá. A Beth Oliveira primeiro foi filha, depois esposa, é mãe e continua sendo esposa. E de uma forma hierárquica que eu estou falando, né? Antes de tudo, um ser humano que ralou muito para estar onde estou, né? Essa posição de consteladora veio através da dor, porque eu precisei sofrer muito na pele para buscar essa terapia de autoajuda, de autoconhecimento, de cura mesmo. E além de terapeuta, antes eu sou formada em pedagogia, bacharel em direito, enfim. Buscava muito, ansiava muito entender qual que era a minha missão de vida. E com isso foi muito bom, porque também adquiri bastante conhecimento. Ah, que maravilhosa. Falar em terapias e constelação familiar é um termo que ainda não é muito familiarizado por muitas pessoas, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas, ainda acham que é algo que tem a ver com misticismo, né? Que tem a ver com astrologia, enfim. Existe aí uma série de preconceitos em relação a essa terapia em específico, né? E tem outras também que carregam aí um monte de histórias e jargões. Mas eu queria que você falasse pra gente quando é que você decidiu de fato ser consteladora e ajudar as mulheres com esse tipo de terapia. Bom, então eu sempre falo com as minhas clientes, lives ou apresentações que eu faço, e até no meu conteúdo do Instagram deixo isso muito claro, que o maior laboratório de tudo sou eu. Então eu estava num momento de muita dor pessoal, né? Minhas emoções feridas, eu estava literalmente no fundo do poço. E aí uma amiga me apresentou essa terapia maravilhosa que é a constelação. Ela falou assim: Beth, você precisa fazer para você sair desse movimento que você está aí. E aí eu fui apresentada a essa ferramenta, né, de cura. E depois que eu passei por esse processo, Carla, minha vida deu um upgrade muito grande. Porque eu consegui visualizar o porquê de muitas coisas e o porquê de muitas dores que eu já tinha vivenciado no passado e que eu estava trazendo para a vida atual. Falei, gente, isso é bom. E aí, com o passar do tempo, eu falei assim, acho que eu vou fazer isso aí para mim me curar. Então eu entrei na época, antes da pandemia um pouco, eu entrei num curso de autoconstelação e depois gostei tanto, né, vi a eficácia do processo, eu falei assim, é isso, eu quero da mesma alimento da alma que eu obtive, eu quero passar para as outras pessoas. E aí eu decidi fazer o curso e me formar como terapeuta sistêmica. Que ótimo. Explica pra gente um pouquinho o que é a constelação familiar, para quem nunca teve acesso a nenhuma informação sobre, né, a nenhum tipo de informação aí do conceito, enfim. O que é constelação familiar? A constelação familiar nada mais é que uma ferramenta e eu sempre digo assim que ela é um raio-x, ela é como se fosse um esquadrinhamento da sua alma, das suas emoções. Nós trabalhamos com 5% apenas do nosso consciente. A maioria das nossas ações, por incrível que pareça, estão lá presas no nosso inconsciente, que são de traumas, de coisas que nós nem imaginamos que estamos vivendo. E a constelação é um movimento que traz essas recordações
traz esse pano de fundo, traz o porquê. Então, no movimento das constelações, eu consigo perceber de onde vem aquele padrão repetitivo, se ele de fato é meu, ou se eu estou utilizando de padrões da minha mãe, do meu pai, a quem eu estou servindo ali naquele momento, a quem aquela dor olha. Então, a constelação, no movimento da sessão, eu consigo perceber e consigo dar um salto quântico na minha vida, através dessa percepção. E a constelação, ela é um tipo de terapia holística? O que é a terapia holística? Então, a terapia holística, ela é a primeira resposta, né? A constelação é sim, e a terapia holística, ela vê a pessoa como um todo, né? Corpo, alma, físico, espírito. Então, é assim que a constelação atua. Ela não vê só as emoções da pessoa, né? Consegue perceber o todo, o porquê, o pra quê, e a pessoa vai, querendo ou não, encaixando ali aquela engrenagem que muitas vezes está um pouco trincada e quebrada. Então, é mais ou menos isso. É o alinhamento de todas essas partes da nossa vida. Sim. Quais são os teóricos que embasam a constelação familiar? Olha, tem muitos, mas o precursor que eu sou apaixonada é o Bert Hellinger. Ele é maravilhoso, né? Ele é que difundiu, né? Era padre, teólogo, então assim, é psiquiatra, um estudioso maravilhoso e trouxe para nós, né, essa ferramenta maravilhosa aí de cura, de observação, de ressignificação dos nossos movimentos. E como é que eu posso identificar em mim a necessidade de fazer uma constelação familiar? Eu falo assim, que quando a gente está bem, as coisas caminham, mas quando as coisas começam a emperrar, ou quando as coisas começam a trazer dor e repetir aquela dor, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para as pessoas. Eu vou trabalhar, chego num trabalho, começo a brigar com o meu chefe. Ah, não vou ficar aqui não, vou sair. Vou para outro serviço totalmente diferente, chego lá, tenho outro problema com o meu superior. Então, começo a repetir padrões. Então, tem algo de errado aí. Eu entro em um relacionamento, caio num vício de traição. No outro também. Ah, quando eu percebo, a minha mãe também foi traída pelo meu pai. Então, isso são padrões que vêm se repetindo. E esse movimento terapêutico, você vai conseguir perceber de onde vem, onde iniciou, qual que é a raiz da sua dor. Então, é um processo muito sério, né? Porque a gente vai visitar memórias positivas, mas também memórias nem tão positivas assim, né? Para não dizer assim, negativas, porque a gente acredita que no decorrer da nossa vida nós passamos por momentos bons e ruins. Quando a gente faz esse movimento de auto-reflexão, de analisar o nosso histórico, talvez a gente se depare com muita coisa boa, mas também vamos nos deparar com algumas mazelas. É mais ou menos assim que funciona? Eu falo assim, Carla, que aquilo que não serve de bênção serve de lição. Então, todas as dores que eu trago para comigo me fizeram quem eu sou hoje. Então, não vejo como negativo, não. Eu vejo como alicerce, como degraus para estar onde eu estou hoje. Até porque eu só consigo falar com propriedade porque eu vivenciei. Se tivesse sido algo que eu só estudei ali no livro ou passei o olho e li, eu não ia saber com tanta carga para passar esse método para as outras pessoas. Então, é muito importante. Eu falo para você, né, que está aqui nos assistindo nesse momento. Acolha suas dores, né? Não coloque debaixo do tapete. É importante você visitar, revisitar tudo isso, mas com responsabilidade, com seriedade, porque sim, de fato é muito sério, para poder pegar aquela dor e ressignificar, fazer da sua dor seu maior recurso. É interessante quando a gente pensa nesses movimentos, né? E inclusive pela quantidade de pessoas e profissionais que hoje em dia nós vemos exercer essa função. E isso que você trouxe é muito sério, de prestar atenção, de analisar direitinho quem é esse profissional, né, que vai cuidar ali, que vai me ouvir, que vai me orientar, porque da mesma forma que existem pessoas também sérias, né, acredito que também existam pessoas que não estejam totalmente preparadas para isso. Como é que você vê essa situação?
Bom, eu vou falar por mim. Eu vejo que é um movimento muito sério. Assim como um médico pode mutilar um paciente, o constelador que não tiver a seriedade, ele pode mutilar a alma e as emoções de uma pessoa, né? Então, é um processo que mexe, é muito milindre. Então, assim, é muito sério e muito relevante o conteúdo que você vai adentrar, né? Que é a própria vida do cliente. Às vezes eu me assusto muito de ver algumas propagandas, né, nas mídias sociais. Aprenda constelação em 5 dias, ou tipo assim, né? Faça um pocket de constelação e já saia formado hoje mesmo. Já saia constelador. E não é bem assim. O curso tem que ser feito no instituto, um instituto com credibilidade, onde você vai ter vivências para você experimentar, tatear aquele movimento, porque esse só assim você é capaz de estar ali depois no campo, ministrando e facilitando a constelação para o cliente. Acredito que da pandemia para cá houve uma maior busca, né, por esses tipos de terapia holísticas, né? As pessoas ficaram mais em casa, precisaram conviver com elas mesmas, né? E nesse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, às vezes a pessoa passou a vida toda e nunca parou para refletir quem ela é, qual é o seu propósito, por que ela age de determinada forma ou por que ela faz o que faz. E acredito que essa demanda tem ajudado a difundir um pouco a constelação e a tirar um pouquinho esses mitos que a gente tinha em relação à constelação familiar, né? Como que as pessoas te encontram? Como que elas fazem para marcar e como funciona a sessão de constelação familiar? Carla, geralmente eu sou professora da Rede Municipal de Educação, então assim, o boca a boca funciona muito. Então uma professora vem, constela comigo, dá certo, dá uma alavancada, dá um upgrade na vida, fala, opa! Aí uma colega fala, nossa, eu tô assim, não, vai lá na Beth, vai lá que você vai ver, vai melhorar. Então assim, esse contato com as minhas clientes, geralmente a maioria é mulher, funciona bem. E também pelo Instagram, né? Pílula Sistêmica, bem difundida aí entre as meninas também, que tem bastante conteúdo, faço exercícios sistêmicos que me ajudam nesse sentido aí da divulgação do meu trabalho. E como que funciona a sessão em si? Porque às vezes nós estamos acostumados com esse movimento de atendimento psicológico, que você vai, 1 hora de atendimento. Como funciona a logística quando se vai constelar? É mais ou menos a mesma coisa? São por sessões? Quantas sessões são necessárias? A constelação, ela é por área. Então, por exemplo, eu tô com um problema na minha área financeira. Então, você vai fazer apenas uma única sessão. É como se fosse um remédio direto na veia que vai te aliviar ali aquela dor, te trazendo consciência do porquê dos seus problemas, do porquê de não alavancar, do porquê de estar empacado ali naquele lugar da sua vida. Então, para um assunto é apenas uma única sessão. Eu trabalho da forma online e trabalho com bonecos. Tem pessoas que trabalham com representantes, né? Que a pessoa vai lá, representa o sistema familiar, as dores. Eu já trabalho com os bonequinhos que me auxilia, né? Então a nossa sessão é online. Eu vou conversando com o cliente, colocando a família dele, colocando a situação. E o cliente vai moldando e desenhando o campo. Então eu facilito a interpretação desses movimentos, reordenando aquilo que está fora de ordem, porque a constelação é isso, né? Colocar em ordem aquilo que ficou perdido lá atrás. Que está fora de ordem. Isso. Me conta uma coisa, qualquer pessoa pode fazer a constelação familiar? É indicada a partir de qual idade? Qualquer pessoa pode fazer, desde que tenha consciência daquilo que pretende. E até criança pode fazer, até animal pode fazer constelação, sabia? Gostei dessa informação. Porque os nossos pets, né, os nossos animais, eles ficam para eles as dores por amor, né? Por amor cego, assim como nós também, eles pegam para ele as nossas dores. Então, até os pets podem serem constelados. As crianças podem ser consteladas, desde que esteja com um dos pais, o melhor os dois, mas um deles já ajuda bastante. E toda e qualquer pessoa que queira sair do movimento de dor. E a gente pode fazer a constelação, por exemplo, com o nosso esposo, com o nosso namorado, ou é sempre individual?
Olha, poder pode. Mas dependendo, eu não recomendo. Por quê? Porque se vier informação no campo, e geralmente vem, o constelador tem a obrigação de falar. Aquilo que olha a treta. Pode ser que chegue algo que não vá trazer um lado sombra naquele relacionamento. Então pode ser que dá uma trincada ali. Então eu sempre oriento, né? Faz você primeiro, depois faz seu esposo. E aí depois a gente faz um alinhamento sistêmico com vocês para a relação. Eu creio que assim é mais prudente. Depois que nós escolhemos o campo, que fizemos a primeira sessão, com quanto tempo depois eu posso me constelar novamente? O movimento, ele é lento, né? O movimento da alma. Então, eu vejo aquilo, acolho, deixo assentar dentro de mim, das minhas emoções, pratico o que precisa ser praticado para me começar a ver resultados. Então, não é uma varinha de pirlim-pim-pim que eu fiz a constelação agora, daqui meia hora, estou ganhando rios de dinheiros. Não é isso. Ou então, meu casamento fluiu. Então, assim, o movimento, ele é lento. Ah, Beth, eu fiz uma constelação, deu super bem, já tem 2 meses aí, meu casamento fluiu bem, mas agora eu queria ver minha vida financeira. Ok, nós podemos olhar. Então, assim, é o prazo da alma, é algo muito particular. Mas eu, Elizabeth, não costumo constelar a mesma pessoa com menos de 1 mês, mesmo sendo de outro assunto, sabe? Mesmo que ela queira, insista. Não, eu não costumo fazer isso. Aí eu já parto para a mentoria, porque eu também sou mentora. Falo, não, então você tá com vontade, tá com sede de ir em busca disso, né, do seu autoconhecimento, vem para a mentoria comigo. Que aí eu vou pegar na sua mão, vou te ensinar, vou te ajudar, nós vamos caminhar juntos, vamos acelerar seu processo, aí é tudo de bom. E como que funciona a sua mentoria? Você trabalha atualmente só com mulheres? Por que essa opção? Na mentoria, sim, só mulheres, constelação, homens e mulheres. Por quê? Porque eu creio, eu acredito nisso, que a mulher, ela cura a mulher. E o homem, ele tem o poder de curar o homem. Ah, Beth, será que você não tá rotulando e tal? São coisas, são minúcias que só a alma feminina vai adentrar ali na outra. E se eu vou trabalhar com o homem, muitas vezes terá movimentos que ele não vai se abrir comigo. Pode ser que ele fique travado. Ou eu também, enquanto consteladora, não tenho preparo para adentrar naquele assunto. Então eu prefiro não misturar. Mentoria eu prefiro fazer só com mulheres mesmo. Já recusei clientes homens. Jura? Sim. As pessoas, quando não são muito esclarecidas, tem muita gente que ainda também tem preconceito em relação a mentorias, né? Porque vira e mexe, alguém diz, mas a fulana é mentora, mas ela não consegue cuidar da própria vida. Eu sempre lembro daquela frase que você disse sobre o movimento de que quando nós estamos ajudando o outro, né? As pessoas se encontrarem, nós também vamos nos encontrando, Sim. né? E aí muita gente, mas os coaches falam pra gente agir de uma forma e eles não conseguem aplicar isso na própria vida. Então, e é porque talvez não tenha experimentado ainda o poder de uma mentoria, né? Porque a mentoria, ela tem um poder muito grande. Porque a pessoa, quando ela não tá envolvida na situação, ela consegue olhar perspectivas que para nós, que estamos envolvidos emocionalmente, não conseguimos visualizar naquele momento. É mais ou menos por aí? O mentor, ele na verdade, ele é um atravessador, né? Ele vai segurar as pontas, né, as tretas junto com você, mas te dando suporte emocional, te dando clareza nesse processo, que não é linear, que não é fácil. O processo de autoconhecimento, ele é árduo. E o mentor, ele vai te auxiliar, ele vai te conduzir, ele vai segurar você quando você tropeçar e vai dizer assim, eu vou voltar, não quero mais continuar. E o mentor vai ali e te auxilia. Por quê? Porque ele está preparado, teoricamente e na prática, para te conduzir a chegar, a sair do ponto A que você deseja, né, para alcançar o seu objetivo. Então, o mentor nada mais é que um ajudador. Isso é muito importante. Nós estamos aí com a mídia, né, nos últimos acontecimentos aí do feed do Instagram, não fala em outro assunto que não seja traição. Traição em todos os âmbitos, né? Nós estávamos um tempo atrás com a questão do relacionamento tóxico, né? Eu acho que a gente vai passando por fases assim. Mas o que está em voga hoje em dia são essas questões. Quais são os benefícios da constelação familiar
para essas questões? Ela de fato ajuda? E como que a pessoa pode, através dessa terapia, ter uma vida mais harmoniosa? Então, o que acontece? A traição nada mais é quando, por exemplo, eu fui traída. Meu marido pegou, me traiu, eu tô muito chorosa, não sei o que eu faço. Igual você tá falando aí, né? O que tá acontecendo aí na mídia que a gente não vai nem precisa divulgar. O que há por trás dessa traição? Então a constelação olha o pano de fundo. Aonde começou essa sequência de traições? Quando eu vou perceber, minha mãe foi traída pelo meu pai. Nossa, minha avó também. Vixe, a minha tia também foi traída. Então eu começo a perceber que ali no meu sistema familiar, as mulheres costumam ser traídas. Ou ao inverso, né? As mulheres costumam trair. Por que disso? Então, a constelação familiar consegue, através do movimento, olhar o porquê, aonde isso começou e aí sim ressignificar. Você vai entregar para o seu antepassado, para ele, aquela dor que é dele. E você vai deixar de olhar para aquilo com dó, com vergonha, com raiva e entregar para ele o que é dele e seguir sua vida só com o que é seu. E aí, com certeza, não vai ter mais esses movimentos de traição, abandono, rejeição. Então é muito bom. É trazer luz, né? Trazer uma consciência para esses padrões repetitivos que às vezes temos aí algumas ações que a gente faz inconscientemente, né? Descortinar. Isso mesmo. Você traz uma luz ali, você traz um zoom para aquilo ali, analisa a situação e aí consegue ter posturas mais assertivas diante de algumas dificuldades, né? O resumo, você falou muito bem aí, e o resumo da constelação é postura. Qual a postura que eu estou diante dos meus relacionamentos, né? Será que eu não estou me fazendo de vítima também nesse movimento aí? Eu fui traída por quê? Eu sou vítima? Será que de fato eu sou vítima dessa história? Então a constelação traz também a luz da autorresponsabilidade. O que eu fiz para ter atraído isso? Porque adentrando já a lei da atração, que fala muito também do movimento quântico, tudo que acontece comigo, eu sou a grande co-criadora desses movimentos. Então, o que eu fiz para atrair a situação para mim? A constelação também traz essas respostas. Maravilhosa. Olha, eu já fiz uma sessão, né? Já constelei, mas eu tinha muito o preconceito voltado para a questão da religião. A religião me impedia muito e eu achava que era algo muito desconexo de tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As pessoas, por exemplo, que têm uma fé, né? Tem problema a fazer ou tem alguma coisa a ver? Ou como que a gente pode ajudá-las a desmistificar essa questão de que a terapia, né, no sentido da constelação familiar, seja alguma coisa negativa para quem vive de fato uma religião? No movimento, no campo morfogenético que a gente trabalha, nós não envolvemos nenhum tipo de fé, nenhuma religião. Ali nós trabalhamos só e somente com a energia da pessoa e daquilo que ela traz para ser olhado. Existe sim esse preconceito, né? As pessoas muitas vezes falam comigo antes de constelar: Beth, eu tô com medo. O que será que vai acontecer? Meu bem, a única coisa que vai acontecer, você vai se libertar. Então, assim, fica tranquilo que não mexe com forças ocultas, não mexe com magia, né? Esses bonequinhos aqui são super mega inofensivos, eles são só ferramentas para representar aquilo que foi excluído, que precisa ser incluído no seu sistema familiar, aquilo que está fora de postura, aquilo que está fora de ordem, que está em desequilíbrio. Então, a constelação, ela é a sua postura diante dos seus relacionamentos, é a inserção daquilo que foi excluído e o equilíbrio entre dar e receber. Outra questão que eu queria te perguntar, que é muito recorrente, tem pessoas, eu falo porque tem algumas pessoas que eu conheço que são assim, às vezes tem um padrão de repetição não só a nível de comportamento, de traição, emocionalmente falando, mas às vezes padrões de doenças, por exemplo, sabe, uma cistite que vai e volta e sempre o mesmo problema,
ou outras situações da saúde da mulher que sempre está ali voltando, né? Aquela doença que nunca se descobre o que é, fuça, procura e nunca acha uma causa específica, mas a pessoa está sempre debilitada, ela está sempre na baixa. A constelação também dá luz a isso, ajuda a melhorar. Esse processo também ajuda a pessoa a se restabelecer nesse sentido? Totalmente. Eu, por exemplo, vivenciava quadros, assim, homéricos de doença. Porque na minha concepção, claro que todos esses movimentos são inconscientes, na minha concepção eu não tinha tido o carinho e atenção da minha mãe enquanto criança. Ela precisava trabalhar e trabalhou muito nessa fase e eu me via, dentro da minha arrogância, carente. Então, depois de adulta, eu tinha quadros, assim, repetitivos de doença. E aí, o que eu atraía, além da dor? A presença da minha mãe. Porque aí ela teve que parar a vida dela para vir ficar comigo. Então, muitas vezes, nós, nos nossos movimentos inconscientes, atraímos a doença, a dor, repetições de igual você falou, né? De infecções. O que essa dor está te trazendo, né? O que está faltando dessa repetição aí vem te mostrar o quê? Principalmente mulheres que têm problemas no útero, na genitália mesmo, câncer de mama. Então, a sistêmica tem explicação para tudo isso. Ontem mesmo, vou até aproveitar aqui o gancho, eu faço mentoria com uma mentorada linda, maravilhosa, não vou falar quem é aqui, mas ela vem me trazer um quadro de enxaqueca. Vira e mexe, ela fala, hoje eu não posso porque eu tô com enxaqueca e tal. Quando foi ontem, eu falei assim, olha, então agora a gente vai olhar para essa enxaqueca. Que todas as vezes que eu propunha, ela, não. E aí eu percebi que era um medo inconsciente de cura, né? E ontem foi uma martelada daquelas. O prazer da mulher, né? Ela estava ali presa nos pudores, nas crenças, naquelas falas de que a sexualidade é algo sujo e tudo, e não conseguia destravar, não conseguia soltar a energia sexual. E para onde isso ia? Direto para a cabeça. Então, o porquê dessa dor, né? Então, é muito mais profundo e, assim, libertador quando a gente descobre. E a sistêmica é maravilhosa para tudo isso. Maravilhosa. E eu lembro que conversando ainda com essas amigas, eu falei, faça uma constelação. Na hora me veio. E aí ela parou e olhou assim, eu vi que ela tem um pouco de resistência ainda, né, sobre o tema. Mas eu olhei pra ela e disse, você acha que eu tô aqui por acaso? Nesse lugar, ouvindo você falar sobre isso, nesse exato momento? E aí ela ficou mais pensativa, por isso que eu gosto de você e tudo. Eu falei, mas a gente precisa dar passos também. Sim. Porque não adianta também a gente só ouvir aquilo que nos conforta momentaneamente, se a gente também não tem a assumência disso e muda de postura. Não adianta nada a gente constelar se você também não estiver disposto a pagar o preço, né? Vai ter muitas coisas que você vai ter que, né, melhorar, enfim. Nem sempre são os outros, né? Acho que a maioria das vezes é você. 100% somos nós. Não é? Porque a gente tem essa mania que a gente incute sempre de terceirizar a culpa, né? Nunca mais fácil, minha culpa, né? é o outro, o outro fez isso comigo, mas eu faço isso porque alguém fez comigo primeiro, eu reajo dessa forma porque a pessoa também é assim comigo. E nós percebemos que esse tipo de comportamento, ele perpassa aí a vida não só familiar da pessoa, mas a vida profissional também, né? Ela vai onde ela vai, ela leva, ela sempre todas tem as searas da ela vida. sempre tem desculpas para todo e qualquer comportamento que não seja tão aceitável assim. E hoje em dia eu percebo nessa grande massa, hoje nós temos aí inúmeros influencers, né? E às vezes alguns alunos até me perguntam, mas professora, por que a distribuição de renda tá tão desigual? Por que uns têm tanto dinheiro e eu que trabalho todo dia, acordo 5 horas da manhã? Eu falei, porque você tá dando audiência. Simples assim, né? E assim, não só isso, né? Onde essa pessoa tá presa, né? Sim. Meu pai trabalhou a vida inteira arduamente, então eu só vou ter dinheiro se eu trabalhar muito. O destravar da mente através da constelação ajuda, além do autoconhecimento, ajuda a fluir pela vida de uma forma mais fácil. A gente pode perceber através dos movimentos que eu posso conduzir minha vida com mais fluidez.
eu recebo dos meus antepassados toda a carga que eles trouxeram de força, sabedoria, mas eu tenho o direito de conduzir a minha vida com mais leveza. Então, quando as coisas começam a emperrar demais, quando eu começo a sofrer demais, tem algo errado. E isso é preciso olhar. E a constelação é uma ferramenta maravilhosa para isso. E é tão bom quando a gente se liberta de crenças limitantes, quando a gente percebe que, na verdade, somos nós mesmos que fazemos aquele círculo em volta e achamos que não podemos passar daquele círculo. Eu não posso, nessa idade, iniciar uma outra profissão. Eu não posso, nessa altura do campeonato, ter um novo amor. Eu não posso, nessa altura do campeonato, ficar próspera ou rica, né? Enfim... E a gente vai carregando isso, algo que não é nosso. Nunca ninguém nos disse isso, mas a gente pega pra gente e quer levar a vida toda. Então, quando você deixa essas bagagens, a sua existência se torna muito mais leve, né? E às vezes essa fala aí tá incutida lá na sua avó, lá na bisavó, e você traz, né? Esses dias eu tava vendo um vídeo, achei tão interessante, a mulher ensinando a fazer uma salada lá, ela cortou o pepino e esfregou assim, né? Aí um lá que tava filmando perguntou pra ela, por que você faz isso? Aí ela falou assim, não sei, minha avó fazia, minha mãe faz, eu também faço. Então assim, o que você tem reproduzido que você nem sabe por que você reproduz, né? E o que essa reprodução tem te empacado aí na sua vida? Olha o quanto que essa metáfora faz, né? Essa analogia. O que você tem feito aí na sua vida? Eu te chamo agora, você que tá assistindo aí. Olha só esse código, segura. O que você tem feito aí que a sua mãe faz, sua avó faz, ou fazia, suas tias, que tem impedido você de fluir? Eu posso contar que eu faço isso, do pepino, que foi me ensinado, inclusive até colocava aqui na pele, porque diziam que era bom aquela nódia, né, passar assim no rosto era bom, então eu passava, não vou negar, sempre fiz isso. E a minha mãe tinha um outro hábito também, que perpetuou pra mim, que é a questão de quando vai cortar aquela cebolete, sabe? Tirar as pontinhas. E aí eu lembro que eu perguntava pra ela, por que não pode deixar as pontinhas tão bonitinhas, não sei o que. Ela, não faz bem deixar as pontinhas. E o porquê também de não fazer bem, ela nunca explicou. Mas por via das dúvidas, como o que a mãe fala é decreto, enfim, até hoje eu me vejo lá tirando as pontinhas da cebolinha, da cebolete, na hora que eu vou fazer os meus preparos. E aí, até fazendo um gancho dessa fala sua, nós, enquanto crianças, precisamos obedecer nossos pais. Mas depois que a gente toma consciência de adulto que somos, nós podemos honrar nossos pais, mas não precisamos obedecer. Eu posso fazer da minha forma, eu posso fazer um pouco diferente do meu pai e da minha mãe, e tá tudo bem, eu vou continuar pertencendo ao meu sistema. Então essa sua fala é muito importante, é uma das frases de cura que a gente faz no movimento, né? Pai, mãe, eu vou fazer um pouco diferente de vocês, e tá tudo bem. Ai, que maravilhosa. Beth, é sempre muito bom conversar com você, porque você sempre traz assuntos que nos ajudam a melhorar, a ser um ser humano melhor, a ter uma trajetória mais leve, né? E isso é muito importante nos dias de hoje. Eu sempre costumo conversar com psicólogos, terapeutas, nas lives que eu realizo toda segunda-feira, às 20 horas no meu Instagram, @bemcarla. E se tem algo que a gente sempre pontua lá, é essa dificuldade que o ser humano tem em se relacionar, né? Se tem algo que nós fazemos desde o momento da nossa, né, nascimento, para não dizer da concepção, porque há ali uma interação entre bebê e mãe e família. Mas é se comunicar, é interagir. A gente nasce em um mundo já se comunicando, se socializando. E até agora o mais último que nunca, dia, né? Até o último dia nós estamos fazendo isso. Só que nós não paramos para poder pensar, refletir, estudar, buscar o porquê das coisas. Por que nós fazemos determinadas coisas? Por que o fulano não me agrada? Por que eu tenho dificuldade de relacionar com determinadas pessoas? A gente não para poder analisar um pouco disso, sabe? E acho que é uma carência, assim, gigantesca. E que só vai agora crescendo, por quê? Porque com os meios de comunicação, enfim, outras formas de comunicação, além do tete-a-tete, a gente aí tem uma infinidade de possibilidades de se comunicar. Isso só vai, o quê? Piorando, e a gente não vai tratar lá na causa, que é esse movimento de voltar para dentro de si mesmo, para se questionar os seus comportamentos, para saber como é que você pode melhorar, como é que você pode ser um pouquinho melhor do que você é hoje, né? E eu chamo vocês aqui, chamo para consciência, né? Esse olhar para dentro, ele é assim, libertador. Por que de tanta depressão? Por que de tanto síndrome do pânico? Por
Porque de tantos distúrbios, né, psicológicos que a gente está tendo hoje, diante essa avalanche de coisas que vem. É tudo muito acelerado, tudo muito corrido, tudo muito isso, aquilo, aquilo outro. Mas o essencial, qual é você? As suas raízes, de onde você veio, a que você veio, né? Por que você veio. Então, eu também era muito no automático. Hoje, quando eu me vejo um pouco assim, no automático, eu dou uma parada, respirada, eu vou pro banheiro, me tranco lá 5 minutos, até no trabalho. Respiro e pergunto para mim mesma. Inclusive, é uma técnica que eu vou até ensinar vocês aqui, Anotem, né? a dica. Anota esse código poderoso. Quando tem algo que me perturba muito, eu respiro e coloco o meu corpo para responder, né? De quem é isso? De quem é esse incômodo? É meu mesmo? O que esse incômodo quer me trazer? Porque sempre há uma resposta. E o nosso corpo é o melhor termômetro para isso. Tem uma decisão para tomar, uma resposta para dar aí de pronto imediato, utilize seu corpo. Veja, eu devo ou não ir para aquele lugar, né? Aí você pergunta para você mesmo, é leve ou pesado eu ir para aquele lugar? É uma outra forma de terapia, a barra de Axis, terapia holística também, que é maravilhosa. Uma outra ferramenta. Então, assim, com essa dimensão do autoconhecimento, você começa a apoderar-se de quem você é e empoderar-se. Porque aí você não vai ser mais ludibriado, você não vai ser mais vítima, você não vai ser mais o coitado. Você vai entender, você vai se apropriar de que você é um ser de luz que veio aqui para brilhar, para iluminar outras vidas, mesmo com as suas dores. É interessante, né? Eu fiz uma formação e sobre criatividade e tudo mais, não tem nada a ver com a questão da terapia ou da constelação, mas que eu lembro que a nossa professora, que ministrou muito bem, ela disse uma frase que eu nunca esqueci, que a cabeça que tem a pergunta é a cabeça que tem a resposta. E nós temos uma dificuldade imensa de tomar decisões, muitas vezes ficamos esperando a validação do outro, né? O que o outro vai achar, o que será que eu faço? Fulano, o que eu faço? O que você acha? E hora e meia a gente tá sempre se perguntando, será que é isso mesmo? Será que não é? E aí, a partir do momento que ela trouxe essa frase, eu comecei a pensar sobre essas questões, né? Então, muitas vezes, até quando as pessoas me... professora, eu devo fazer assim ou assado? Eu falei, olha, a cabeça que tem a pergunta é a cabeça que tem a resposta. O que você acha? Aí, já fica um pouco assustado. Porque, né? Nós não fomos educados para ter autonomia de pensamento. Sim. Né? E acho engraçadíssimo como algumas questões, e aí eu falo, quando a gente tem esse hábito de vivenciar vários contextos, né? A gente consegue pegar insights de tudo quanto é lugar para poder repensar a nossa vida, a nossa história. E essa frase foi muito interessante e remete um pouquinho para isso que você está falando aí. Tá tudo dentro de nós. Tudo, tudo, tudo. Se você parar, respirar e perceber, porque essa palavra, essas duas ações, respirar e perceber, você vai ter grandes insights. O problema é que a gente não faz isso mais. A gente não para e não respira. Sempre tudo muito no automático, tudo, né? Tudo muito, muito pesado, tudo muito acelerado. E aí você não para respirar e internalizar aquilo. É perfeito. Eu acho maravilhoso estudar sobre esses desdobramentos, sabe? Sou curiosa, eu gosto de buscar sempre mais conteúdo sobre, porque acredito que quando eu melhoro também todo o meu entorno. Então, com certeza. Consigo ter crianças mais felizes em casa, porque muitas vezes tá lá nervosa e não sei o quê. Eu falo, filha, vamos fazer um combinado? Todos os dias pela manhã, vamos ter uma manhã bem tranquila, porque é amanhã que dita como vai ser o nosso dia. Sim. E aí, talvez na hora não faz muito efeito, não, porque continua nervosa e tal. Mas é tão interessante, né? As crianças percebem que quando você tá no momento inverso, que é eu que tô mais ansiosa e nervosa, ela olha pra mim e fala, mãe, a gente tem que ficar mais calma. Porque você ensinou, tá vendo? Né? Quanto isso é importante, né? E assim, tudo é energia, Carla, tudo. Se você tá agitada, até o seu pet fica agitado. Você pode perceber que você já ouviu falar assim, o cachorro é igualzinho o dono. Você já viu esse clichê? Mas de fato é, porque ele aprendeu ali a energia do lugar, a energia de tudo isso. Então, assim, começa a observar, né? Já acorda com aquela sensação de que hoje vai ser o melhor dia da minha vida, né?
olha os insights que você vai ter. Então, assim, comece a manifestar e a cocriar dias melhores para você, porque a gente consegue. E sem culpa, porque a gente também tem o hábito de achar que desejar o melhor pra gente é egoísmo, né? E tá longe disso. Desejar o melhor pra gente mesmo é libertador, porque nós merecemos o melhor. Sempre nós merecemos o melhor. Claro. Né? Estamos em primeiro lugar. A nossa saúde é primordial, porque se você não tá bem, as pessoas que estão à sua volta também não ficarão bem. Então, é importante cuidar de si. É importante ter esse momento de olhar para dentro, fazer essas reflexões. É claro, todos os dias é um dia diferente, é um desafio diferente, mas nós temos total capacidade de começar a entendê-los e agir de forma diferente, porque essa responsabilidade nós temos, que é como vamos agir, né? Total. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para todo mundo que acompanhou esse podcast maravilhoso. E já deixasse os seus contatos, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, como que elas te acham no Instagram, deixa tudo aí, ó, faz o merchan. Pessoal, primeiro, Carla, queria te agradecer, tá? Esse movimento e momento maravilhoso aqui que a gente está fazendo juntas, essa troca energética aqui, né? O pessoal do estúdio, muito obrigada por essa acolhida maravilhosa. E dizer para você aí que está nos assistindo que vale muito a pena buscar se conhecer, interar com a pessoa mais importante da sua vida, que é a sua essência, né? Porque quando eu me intero de quem eu sou, eu me conecto com Deus, que é nosso Pai. E se Ele é o dono de toda essa perfeição, nós somos herdeiros de tudo isso. Então nós temos direito de ser felizes e fluidos na vida. E dizer para você que se você ficou interessado, se quer saber mais, vai lá no Pílula Sistêmica, que tem muito conteúdo bom. Quando você clicar lá no link da bio, você fala diretamente no meu WhatsApp, direto comigo, tá? Então, assim, é o atendimento personalizado, bem para você mesmo, né? Assim como bem Carla, eu vou estar bem para você, eu e meu sistema familiar, vamos, assim, conduzir da melhor maneira possível essa conscientização da felicidade da vida. Aí é tão bom quando a gente consegue viver o nosso propósito, né? Estar aqui hoje gravando este podcast para nós é viver o nosso propósito, né, Beth? E a gente faz isso com tanta satisfação, que eu acho que a satisfação, ela pula aos nossos olhos, assim, é visível, né? Exala aos poros. Exala, gente, é maravilhoso. Então, convido vocês também a descobrir o propósito, se ainda não sabe, e vivê-lo. E eu já gostaria de agradecer aqui imensamente a esse estúdio maravilhoso que nos acolhe. Muito obrigada, meninos. Meninos, vocês são demais. Quem gosta, tem o interesse aí pela comunicação, quer fazer o seu curso, gravar a sua mentoria, vem conhecer o Estúdio Way, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Um ambiente maravilhoso, acolhedor e que nos proporciona aqui melhores momentos, tá certo? Quero agradecer também o ateliê da Luciana Brandão, que me veste hoje com essa roupa maravilhosa, com esses acessórios lindíssimos, tudo muito sustentável. Essa coleção dela tem uma pegada muito sustentável que eu achei muito bacana. Essa blusinha mesmo aqui que eu tô usando, com garrafa PET. É isso mesmo, gente, com garrafa Chique PET. Demais. É muito glamour, e glamour do lixo ao luxo. Isso é maravilhoso. Eu tenho até um e-book, hein, galera? Vai lá no Instagram que tem sobre isso. Olha aí, tá vendo? Criar um relacionamento do lixo ao luxo. Ah, é? Esse nome maravilhoso. Isso aí. E quero deixar também um convite para vocês me seguirem nas redes sociais. Tem Bem Carla no TikTok, tem Bem Carla no Instagram, tem Bem Carla no YouTube, tem Bem Carla no Spotify. Então eu tô em todas. Aí é bom. Então não tem desculpa para dizer que não me encontrou, hein? Eu tô por lá. Acompanha, curte, compartilha. Se fez sentido para vocês, deixa lá o recadinho de vocês que eu vou recebê-lo com muita satisfação, tá bom? Muito obrigada, Beth, pela sua presença ilustre. Foi um podcast maravilhoso. Eu que agradeço. Espero revê-la aí em breve aí, né? A nossa conexão, ela não tem fim. Não mesmo. Queria agradecer a todo mundo que participou conosco aqui, que vai ouvir esse podcast depois. Já deixo aí a nossa melhor energia para vocês. Good vibes. Good vibes. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Um grande tchau, abraço. Tchau, muita luz para vocês. Tchau, tchau e até o próximo. Até.